Saudações buscadores, aqui é o Thiago Sanz e esse é mais um Estudando, o vlog onde a gente analisa juntos os episódios que foram ao ar no YouTube. Vamos falar hoje do episódio 68, Reprogramação de Realidade. Se você não viu ainda, o link está aqui no card na descrição. Vê lá primeiro e volta aqui, beleza? Pessoal, né, esses assuntos de realidades paralelas são confusos, né, são complexos e nós estamos cavando, indo mais fundo e compreendendo isso tudo, né? Esse mês vocês viram no episódio do Aviário Negro, né, que foi explicado sobre tangência e concorrência. Então, linhas paralelas, né, tangenciais, que são aquelas que nós conseguimos acessar do ponto do vetor onde estamos, né? Lembrando que vetor é o ponto exato de onde estamos dentro de um espaço-tempo, na memória do universo, vamos chamar assim, que nós vimos no estudo ano passado. Então, dependendo de onde estamos, do vetor que estamos, nós temos algumas linhas tangenciais que são definidas pelo nosso livre-arbítrio, certo? E nós temos também, durante esse processo de escolha, a geração de linhas concorrentes que estavam programadas, mas que não foram manifestadas. Essas linhas concorrentes, elas possuem dois caminhos, certo? O primeiro nós vimos no episódio passado. Ela se torna concorrente e passa então a ser manifestada por uma contraparte de seu fractal, ou seja, em uma outra realidade, para uma outra parte de você, que vai vivê-la de um modo mais intenso, de um modo mais propício para aquilo, que vai expandir aquela possibilidade de vivência de modo diferente da sua personalidade. Ou seja, ela mudará aspectos da personalidade para conseguir vivenciá-la de modo mais intenso, mais profundo, mais imersivo. E a segunda parte, que é o que nós vimos nesse vídeo aqui, 68, episódio 68, é que alguns processos se tornam concorrentes, mas eles são, vamos dizer assim, compulsórios para a nossa encarnação. O que significa dizer que eles são compulsórios? Significa que eles vão retornar para nossas vivências, eles serão reprogramados e nós iremos nos deparar com eles novamente no futuro em outros formatos, ou seja, reprogramado, né? Aquela condição muda, então ela se torna concorrente, mas a gente no futuro encontrará essa mesma condição, esse mesmo evento reprogramado em outra condição, em alguma linha tangencial nossa. Complicado? Vamos dizer o seguinte: nós manifestamos algo em nossa vida que, por conta da nossa personalidade, precisa ocorrer nesta encarnação. Isso significa que a nossa encarnação, ela detém o coeficiente correto, a frequência vibratória exata para que a gente vivencie determinados atributos, determinados eventos de modo intenso, de modo a experienciarmos isso mais profundamente do que outra contraparte nossa teria. Então esse assunto, ele volta para a nossa corrente de timeline, nossa linha de tempo, para que a gente possa vivenciá-lo, pois nós vivenciaremos ele melhor do que outras contrapartes, porque nós já temos idealizado, formatado dentro do nosso chipset de personalidade a melhor maneira de vivenciar aquele processo. Então, aquilo vai sair da fila ali, da linha concorrente, vai ser reprogramado e voltará num futuro próximo em alguma linha tangencial nossa. Essencialmente, é sobre isso. E esse episódio ele mostra bem essa condição. Então, existem eventos da nossa vida que eles teimam em se repetir, né? E não apenas porque nós ainda não aprendemos sobre ele, então eles se repetem porque nós, teoricamente, não é nem teoricamente, é tecnicamente estamos fazendo a mesma coisa. Então os resultados serão os mesmos, certo? Então não adianta você fazer a mesma coisa e esperar um resultado diferente, não vai acontecer. Então os eventos de nossas vidas se repetem muito por conta da nossa própria lei da atração. Se eles se repetem é porque nós ainda estamos fazendo igual. Então eles vão retornar para nós até que a gente tenha o clique e entendamos o processo, certo? Então é muito sobre isso que é falado nessa comunicação, sobre esses eventos que ficam retornando, que vão, que voltam.
né? E se manifestam na mesma encarnação, tá certo? Ahn, não são é, tirados da nossa, são retornados para a nossa linha de existência aqui, né, dessa encarnação, mas eles não precisam ir diretamente para uma outra contraparte, ou se precisam ir, eles precisam ir para uma outra condição específica que a mônada deseja experimentar, né? Por exemplo, uma outra ótica do mesmo processo, né? Você teria que mudar a programação. Então, se há uma mudança de programação, há então uma nova experiência a ser tirada daquilo, né? Isso é muito curioso, porque se vocês forem analisar isso profundamente, vocês vão ver que o aspecto da dualidade humana, ela compromete muito nosso entendimento sobre isso tudo. Porque se nós temos programações diversas e nós vamos fazendo essas mudanças de nossas contrapartes, vocês vão entender que hoje nós somos o policial e amanhã nós podemos ser o bandido, ou ontem nós fomos o bandido e hoje somos os policiais. E que o plano é que permite a manifestação dessa condição de vida. Entende? Então, nós somos um verdadeiro teatro ambulante, nós somos personagens ambulantes, que somos todos moldados com nossa personalidade, a ponto de fazermos exatamente aquilo que nós precisamos para aprender através da autoexperimentação, né? Não da teoria, da prática, da autoexperimentação. Então, muitas vezes, esses eventos eles confundem a gente aqui na nossa dualidade, porque nós temos a tendência de compreendê-los como bem e mal, bom e ruim, certo e errado, e isso não funciona assim. Na prática, o que os espaciais passam para a gente é que esses eventos eles acontecem porque a nossa essência ela quer experimentar tudo. Então, para que você hoje entenda o que é uma experimentação que nós entendemos como negativo, você teve que experienciá-la antes para entendê-la como positivo. Então, uma encarnação onde você, vamos dizer assim, uma essência onde você trabalha com o meio ambiente, você, de repente, encarna aqui na Terra com um contraponto dessa percepção e vem aqui desmatando. E o que isso acarreta para a sua essência? Acarreta uma compreensão gigantesca. Primeiro que isso vai te equilibrar, né? Isso vai te trazer para uma realidade diferente da que você está hoje. Mas isso faz com que você passe então a fazer melhor aquilo que você estava fazendo, no mínimo, ou então modificar o entendimento e passar a ter uma neutralidade e entender o processo que ocorre com aqueles que estão fazendo a atividade de desmatamento, por exemplo. Porque se compreende que aquele fractal realizando aquela atividade pode ser um grande, vamos dizer entre aspas, benfeitor do meio ambiente a nível cósmico. E isso é muito complexo para as pessoas compreenderem. Porque aquele que está fazendo, a gente tem a ideia de que aquele que está fazendo alguma coisa errada merece uma punição. Há um senso de justiça humana, que aquilo tem que ser punido, senão está tudo errado, né? Senão nossa vida é em vão, onde já se viu. E na prática, o que acontece é a experimentação disso. Aquela consciência está experimentando aquele evento, daquela forma, com aquela personalidade específica, e estará tirando proveitos e consequências dessa condição. E é isso que se espera de uma encarnação, né? Então, isso é permitido que seja feito aqui na Terra. E esse é o grande problema com relação às realidades paralelas e às manifestações de nossos fractais, é que nós não entendemos isso. Nós ainda estamos presos na questão de dualidade, sobre linearidade. Se a pessoa ainda faz aquilo, ela tem muito a evoluir. Não é bem evolução. É uma parte de você que deseja experienciar diferente uma determinada parcela de experiências. Então você manifesta aquilo. Compreende? Você não necessariamente está evoluído por causa disso. Você está apenas completando-se. Certo? E para que você se complete, nós temos que fazer o quê? Nós já estudamos aqui, causar o desequilíbrio.
porque em equilíbrio nós não estamos aprendendo. Nós precisamos desequilibrar para aprender, para encontrar as condições ideais de aprendizado. No momento em que você, mesmo aqueles que atuam numa neutralidade maior, eles ainda não são totalmente neutros. Entendem? Eles ainda têm sua parcela de dualidade nos seus processos, mesmo em outras raças que atuem na neutralidade. Porque se está encarnado, há uma certa dualidade. Né? Mesmo aqueles que não estão encarnados, mas que estão num... Porque mesmo aqueles que não estão encarnados ainda têm um processo de perispírito, ainda atuam em corpos que ainda são parcelas de encarnação. Né? Até que se façam os descartes dessas roupagens, você ainda está sob uma espécie de personalidade específica. Mesmo que seja um eu maior seu, tá certo? Porque é assim que funciona o aspecto encarnatório. Você precisa gerar pontos, né? A gente viu isso quando estudamos criogenia, né? Você emula corpos para conseguir a condição que você precisa. Então, nosso corpo, de fato, ele é uma emulação do que a gente gostaria de vivenciar. Ele é moldado para que a gente vivencie os processos. É por isso que nesse episódio 68, nosso corpo, vamos dizer assim, ele foi moldado para experienciar certos processos que vão se repetir até que a gente compreenda e assimile. Entenderam? Outros processos são desdobrados a partir dessas compreensões que a gente vai tendo. Então outras contrapartes nossas vão entrar em campo. Né? Lembrem-se que foi dito no episódio retrasado que o fractal é um conjunto de contrapartes experienciando. Né? Você tem um fractal, ele tem várias outras contrapartes desdobradas, seriam corpos, né? Realizando encarnações em paralelas, em diferentes vivências de personalidade. Essa é a maneira mais interessante que a gente pode hoje compreender esse processo. Então, eu acho que nós vamos falar menos de realidade paralela no canal agora. Vamos entrar em outros assuntos, mas deu para a gente abrir muito o leque sobre como é complexo compreender isso, como nós chamamos de realidade paralela, tantas coisas, né? Vocês viram? Tudo o que a gente chama de realidade paralela, se você for observar o que os espaciais já trouxeram de realidade paralela, você pode dividir isso em 6, 7 assuntos diferentes que são totalmente diferentes, mas que a gente aqui ainda chama de realidade paralela. Então, a nossa noção de realidade paralela, ela é muito vaga, ela é muito obscura, a gente não tem ela muito bem clarificada, assim, é uma coisa meio maluca, tudo é realidade paralela, e não é isso. Você tem uma série de questões da consciência que precisam ser apontadas para serem compreendidas onde é que está acontecendo aquilo. De fato, o que acontece é que a gente está precisando criar processos para entender eles, né? Então, é muito mais simples, é muito mais automatizado do que isso, é muito mais de acordo com a nossa necessidade de experiência do que tentar encontrar algo que seja padrão no cosmos. É muito importante que seja compreendido que o padrão, ele é burro. Compreendem? Se você tem uma essência que está olhando para a esquerda e uma essência que está olhando para a direita e você fala qual é a verdade do universo, vai valer para as duas? É errado. Porque a essência que está olhando para a esquerda, ela tem anseios específicos diferentes daquela essência que está olhando para a direita. Então a verdade absoluta não existe, ela é sempre relativa. E ela depende da consciência, por isso que já dizia, né, Caballion, etc., o universo é mental, porque é a mente que experiencia a condição de olhar para a esquerda que define
o que ela precisa observar e ver. E é a mente que olha para a direita que define. A verdade, ela é relativa, ela é uma coisa aí que a gente inventou, entendeu? Num processo. Já dizia um caboclo, uma vez um caboclo falou para mim no atendimento que eu tive num terreiro de Umbanda, caboclo caçador da Mata Virgem, ele falou para mim o seguinte: você, na época eu nem buscava nada disso, mas ele me disse assim: você procura encontrar a verdade, mas a verdade, ela não está disponível neste universo de vocês. Então, só para a gente entender, assim, a gente está num universo de experimentação, num campo onde nós criamos símbolos, imagens, formas para se manifestar, para encarnar. Né? Não será sempre assim. Não será sempre assim. Entenderam? Então, o processo que acontece de 1 a 8 ionas é esse. É o que alguns chamam de universo de livre-arbítrio. Certo? É quando você consegue escolher os seus próprios processos. Mesmo que programados, você pode programar a escolha e programar a não escolha. Por isso que entender o livre-arbítrio, entender a encarnação, entender verdade, é tudo muito amplo, porque não funciona assim. Uma vez eu disse sobre isso, a Masofia explica que boa parte dos católicos são andromedanos. E os andromedanos, boa parte deles, tinham corpos criogênicos, porque eles são de um outro universo. Então, eles precisaram fazer uma emulação de seus corpos para conseguir ter aqui uma encarnação humana, sem desencarnar lá, vamos dizer assim. Então, vejam que interessante. Boa parte dos católicos são descendentes diretos dos andromedanos, vamos chamar assim. E para eles, a ressurreição do corpo é o que vale. E o que é a ressurreição do corpo? Seria o retorno lá para a sua versão maior, né? Entenderam? Então, com o seu corpo criogênico e tal. Então, vejam, né? Isso é a Masofia que diz isso. Então, percebam que a verdade, ela não faz sentido a gente discutir o que é verdade e o que não é verdade. Porque para alguns, aquilo que está sendo dito é mesmo verdade e ressoa tanto para a pessoa que ela nem duvida daquilo. E para outros, aquilo não vai fazer verdade, não vai ressoar de forma alguma. E tudo bem, porque para ela não é aquilo mesmo. Dá para entender? Então, é muita bobagem a gente ficar procurando uma verdade universal e absoluta que guia tudo e todos, né? De um Deus que escreveu, né, seus mandamentos e tal. Entendem? É muito louco isso, mas a gente é muito maior do que nossa limitação, né, deseja que sejamos, né? E é isso. Esse é o papo aqui sobre o episódio relativamente direto, né? Vocês viram que vão haver outros episódios sobre esse tema, né? Não especificamente sobre esse específico de reprogramação, mas os Blue Avians querem passar outras coisas. E, enfim, dá para ver que estamos indo para um campo sobre realidades paralelas bastante amplo, estudos que desdobram-se dessas comunicações a ponto de podermos fazer mais na frente outras que completarão esses processos que nós estamos criando aqui, certo? E agora vamos sair um pouco disso no canal, né? Nós vamos voltar a falar um pouco de bases cósmicas, bases criacionais, né? E outros assuntos diversos, né? Daqui até o final do ano, certo? Então, por enquanto, é isso aí, galera. Lembrem-se do Pix. Nosso Pix é pix@projetocomunicaçãoespacial.com.br. Você pode assinar no Catarse os nossos planos para ajudar a financiar o projeto, que é um projeto sem fins lucrativos. É um projeto
totalmente voltado para compreensão, assistência, né? E é isso. Então, ajudem a gente, beleza? Fiquem bem e até semana que vem, povo. Fui. Tchau, tchau.